Fala pessoal, vamos resolver então nossa prova de 2014-2 do IFSC, do técnico integrado, ok? Questão 1. Um viajante saiu de carro de Criciúma até Imbituba e levou 4 horas. Opa, vamos botar a caneta. 4 horas. Numa velocidade aproximada de 60 km por hora. Ok, então a gente tem duas grandezas envolvidas, né? Tempo e velocidade, né? São as duas grandezas envolvidas. Ok, seguindo. Se o mesmo percurso fosse realizado com velocidade média de 40 km por hora, 40 km por hora é a velocidade, qual seria esse tempo de percurso, né? Então, x. Seguinte, sempre que vocês forem lendo uma questão, já vão anotando as informações à medida que vocês vão lendo, ok? Para depois não ter muita informação e acabar tendo que ler tudo de novo para saber o que é o que, ok? É uma diquinha ali para poupar um pouco de tempo. Certo? A gente tem a nossa regra de 3, né? E o que a gente precisa analisar primeiro? Essa regra de 3, ela é diretamente ou inversamente proporcional? Seguinte, se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele diminui, né? Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou levar para chegar em algum lugar, né? Então, à medida que eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Quando isso ocorre, né? A gente diz que a nossa regra de 3 ela é inversamente proporcional. Para a gente resolver uma regra de 3 inversamente proporcional, a gente precisa multiplicar reto e não cruzado, como a gente fez em todas as outras questões, ok? Então, a gente vai ter que 4 vezes 60 é igual a x vezes 40, ok? O 4 multiplica o 60, está na mesma linha, e o x multiplica o 40, que está na mesma linha. 4 vezes 60 vai dar 240, né? Ali, x é igual, o 40 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo, correto? Então, x vai ser de exatamente 6 horas, ok? Pode cortar o zero ou dividir o 240 por 40. Então, a nossa resposta certa é a letra A. Questão 2. Um estudante, ao chegar ao prédio do campus Florianópolis do IFSC, percebeu que no seu relógio os ponteiros estavam marcando exatamente 2 horas. Ou seja, um ponteiro estava no 2 e um ponteiro estava no 12, ok? Esse 1 ali eu botei só porque a gente vai precisar daqui a pouco. Considerando o ângulo agudo, ou seja, esse ângulozinho aqui, né? Formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, é correto afirmar que esse ângulo agudo é D. Seguinte, uma circunferência inteira tem quantos graus? 360, né? A gente dividiu a circunferência em 12 pedacinhos, certo? Um para cada hora. Então, eu vou dividir 360 por 12, correto? Então, a distância entre hora em hora é de 30 graus, correto? Que é de 360 dividido por 12. A gente vai ter, então, que do 12 ao 1 tem 30 graus. Do 1 ao 2 tem mais 30 graus, dando um total, então, de 60 graus, ok? Tranquilo? Prosseguindo. Questão 3. A idade de Manuela é dada pela expressão numérica. Essa daqui, né? Sabendo que o pai possui o quádruplo da idade de Manuela, é correto afirmar que a idade do pai é D. Seguinte, o quádruplo é 4 vezes, né? Então, vai ser 4 vezes a idade de Manuela, que é essa expressão. Seguinte, 50%. 50% a gente pode representar na forma fracionária como 50 sobre 100, né? Simplificando, eu posso cortar um zero, dá 5 sobre 10, que é a mesma coisa que dividir por 10, né? E agora eu posso simplificar por 5, correto? Dando 1 sobre 2. Então, ao invés de botar 50%, eu vou botar 1 sobre 2. Mais 10 elevado a menos 1. Sempre que a gente tem um expoente negativo, esse negativo vai servir para inverter a base. Ou seja, o inverso de 10 é 1 sobre 10 elevado a 1. Eu inverti, perde o negativo, mantém o expoente, tá? 1 sobre 10 elevado a 1 dá 1 sobre 10. Então, no lugar de 10 elevado a menos 1, eu vou botar 1 sobre 10. Mais 10 elevado a 2 não é negativo, não preciso inverter. Então, vai ser 10 vezes 10, que é 100. Certo? A gente não pode confundir potência com multiplicação, né? Potência, eu vou multiplicar a base o tanto de vezes que o expoente indicar. E a multiplicação, que o pessoal tende a confundir, é fazer 10 vezes 2, ok? Menos
2 elevado a menos 1, mesmo esquema, né? Eu vou inverter o 2, ou seja, 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. Sempre que a nossa base for um número inteiro, o inverso dele vai ser 1 sobre ele, ok? Então, 1 sobre 2 menos, ficou meio feio aqui, 1 sobre 2 menos 1 sobre 10, né? Já está resolvido. O 1 sobre 2 aqui do expoente a gente resolve no final. Seguinte, a gente tem algumas coincidências aí. A gente tem 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, que vai dar 0. 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 também vai dar 0. Então, a gente tem 4 vezes, só sobrou o 100 aqui, né? 100 elevado a 1 meio. Sempre que a gente tem uma potência de expoente racional, vai remeter a uma radiciação, ok? Então, esse vezes aqui ficou meio ruim, né? 4 vezes... o denominador da fração vai ser o nosso índice, então o 2 vai vir aqui. E o numerador da fração vai ser o expoente do radicando, então 1 vai vir aqui. Seria a mesma coisa que escrever 4 raiz de 100, né? Raiz quadrada de 100 é 10, né? Então vai ser 4 vezes 10, que é 40. Então a idade do pai é 40. Para tirar a raiz, duas formas, ou chuta, né? Começa a chutar um número vezes ele mesmo até chegar nesse cara aqui, né? 10 vezes 10 dá 100. Ou fatora, que é a forma mais correta, certo? Questão 4. Considerando um terreno retangular cujo perímetro é 160 metros, então aqui ele já deu a formulazinha do perímetro e disse que esse cara mede 160. E que a largura mede 1/3 de seu comprimento. A largura é y, né? É igual a 1/3 do comprimento, que é x. Então, a gente tem um sistema aqui, né? 2x mais 2y igual a 160 e y igual a 1/3 de x, certo? Então, um sistema de equações. Daí está dizendo o seguinte: é correto afirmar que a área desse terreno retangular mede. Para a gente calcular a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então, área igual a base vezes altura, que é x vezes y, né? Que são as nossas duas medidas. Para a gente conseguir calcular isso, a gente precisa saber o valor de x e o valor de y, né? Então, a gente precisa resolver o nosso sistema para a gente conseguir calcular o valor de área. Seguinte, a gente pode dar uma ajeitadinha nessas duas equações. A primeira, a gente pode dividir toda ela por 2, certo? E a gente vai ter que x mais y é igual a 80, correto? 2x dividido por 2 é x, 2y dividido por 2 é y, e 160 dividido por 2 dá 80. Na segunda, a gente pode fazer uma pequena alteração. Eu posso pegar esse 3 que está aqui dividindo e passar para lá multiplicando. E aí a gente vai ter que x é igual a 3y, ok? Vou chamar esse aqui de equação 1 e esse aqui de equação 2. Agora, a gente tem duas formas de resolver isso aqui. A gente pode usar a subtração ou a substituição. Eu vou usar a substituição, ok? Por escolha própria, né? Mas pode ser qualquer uma das duas que vai dar certo. E as duas são bem simples. Substituindo a equação 2 na equação 1, a gente vai ter, no lugar do x eu vou botar 3y, então vai ficar 3y mais y igual a 80. Portanto, a gente chega aqui, 4y é igual a 80, e portanto a gente sabe que y é igual a 80 dividido por 4, que dá 20. Então, metade da questão a gente já fez, né? Descobrimos o y. Agora a gente precisa descobrir o x. Escolhe qualquer uma dessas duas equações e no lugar do y tu bota o 20. Vou botar aqui. Na equação 2, a gente tem o seguinte: x é igual a 3 vezes y. Como y é 20, vai ficar 3 vezes 20, que é 60. Então, a gente descobriu que o y é 20 e que o x é 60. Portanto, a nossa área vai ser x, que é 60, vezes y, que é 20, dando um total de 1.200 metros quadrados, né? Porque essas medidas que ele informou estavam em metros. Consequentemente, a nossa resposta certa é a letra B. Tranquilo? Questão 5. Informa aqui que o preço médio das ligações locais entre fixos e celulares era de 45 centavos. E passou por uma redução e passou a custar 0,30
39, ok? De 45 centavos passou para 39 centavos. Daí está perguntando de quanto foi essa redução em porcentagem. Seguinte, primeiro vamos descobrir de quanto foi a redução, né? Diminuindo os dois valores, a gente vai chegar que a redução foi de 6 centavos, né? Que eu vou pegar emprestado, 15 menos 9 dá 6, 3 menos 3 dá 0 e 0 menos 0 também dá 0. Então a gente tem que a redução foi de 6 centavos. Seguinte, o preço total era de 45 centavos, né? E sempre quando a gente fala do total, a gente fala de 100%. E aí a gente tem que a redução foi de 6 centavos e a gente quer saber qual é o percentual que isso representa. A gente tem uma regra de 3 simples, né? E direta, porque quanto maior o valor, maior o percentual que ele vai representar, né? Então a gente multiplica cruzado. Então a gente vai ter que 0,45x é igual a 6. 0,06 multiplicado por 100, a gente multiplica, né, ou carrega a vírgula duas casas para trás e a gente vai ter 6. Portanto, x é de 6 dividido por 0,45. E isso vai dar aproximadamente 13, ok? Vai dar uma dízima periódica. Como a gente quer saber o valor aproximado, a gente tem que aproximadamente 13, ok? Tranquilo? E a última questão diz o seguinte, olha só. Diz tudo um textinho aqui e informa que a pessoa que empilhou essas latas, empilhou 15 latas, e que o diâmetro dessa lata mede 8 centímetros e a altura mede 12, como eu coloquei aqui. Seguinte, sempre que tem uma retinha inclinada aí, a gente tem que tentar montar um triângulo retângulo, porque na maioria dos casos, a nossa solução vai vir por Pitágoras, ok? Seguinte, esse ladinho aqui, nosso cateto aqui, ele tem quanto de altura? Tem 1, 2, 3, 4, 5 latas. Se cada lata tinha 12 centímetros de altura, a gente vai ter um total de 5 vezes 12, que é 60 centímetros. E aqui embaixo a gente tem duas latas de medida, né? Então a gente tem 2 diâmetros, que é 16. Tranquilo? Fazendo Pitágoras, x é a nossa hipotenusa, então é x ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 3.600 mais 256, ok? Dando um total de x ao quadrado igual a 3.856. E, portanto, x igual, contrário de x ao quadrado ali, para a gente eliminar aquele x ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada, né? Ficou bem torta aqui. De 3.856. Seguinte, não vai ter raiz quadrada exata desse cara, né? Então a gente precisa fatorar, ok? Vamos fatorar esse cara aqui nesse cantinho aqui. 3.856 dividido por quem? Por 2, né? Começamos por 2. Dividindo por 2, a gente vai chegar em 1928. Divide por 2 de novo, a gente vai chegar em 964. Divide por 2 mais uma vez, dá 482. Divide por 2 mais uma vez e vai dar 241. E 241 é primo, ok? E aí a gente chega no final da nossa fatoração. Portanto, a gente pode escrever 3.856 da seguinte forma. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 241. Então, x é igual a raiz quadrada desse cara ali, né? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 241. Quem está ao quadrado sai fora da raiz, então vai ficar 2 vezes 2, raiz de 241. Portanto, isso vai dar 4 raiz de 241, certo? Então, a nossa alternativa certa é a letra A. A gente agrupou de 2 em 2 porque era uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, agrupava de 3 em 3 e assim vai, ok? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.